Bom, gente, nesse vídeo a gente vai apresentar o processo, né, de desenho do objeto a partir das suas vistas ortográficas. Então, o primeiro passo, né, nesse tipo de atividade que a gente precisa executar é o desenho, né, dos eixos axonométricos. Então, vou começar traçando um eixo vertical, e aí utilizando o esquadro de 30/60, que é o esquadro similar a esse que está na tela, eu vou desenhar para a esquerda uma linha, né, sobre esse esquadro, e para a direita, né. A gente executa utilizando, né, esse esquadro, porque a gente consegue garantir que os eixos eles possuam uma angulação de 120 graus entre si, né? Que aí na realidade a gente vai ter na prática, né, a gente tem a somatória de 90, né, que é esse ângulo, que seria esse ângulo aqui, né, mais 30 graus aqui, é esse ângulo que a gente traça em cima do maior, que a gente traça em cima da hipotenusa, né, desse esquadro. Tendo feito isso, o que a gente vai precisar realizar agora é lançar, né, sobre esses eixos uma caixa, né, que vai funcionar como gabarito, né. Para que a gente execute isso, eu vou marcar a altura da peça no eixo Y, vou marcar o comprimento, né, da peça no eixo Z e a largura no eixo X. Né. Então, para o objeto que a gente está desenhando, né, para o objeto que está sendo representado, a gente vai estar trabalhando com uma altura de 4 unidades. Então, vou pegar aqui, lembrar que o zero, né, desse sistema, né, ou desses eixos, ele vai ser no encontro das três linhas, né? Então, marquei a altura com 4. Vou marcar agora o comprimento com 6 unidades, e a largura, né, como a gente tinha dito, ela vai ter 5. Né? Com essas três marcações, a gente vai desenhar, né, uma caixa que vai funcionar, né, como gabarito do objeto que a gente está representando. Então, para isso, eu vou traçar, né, prolongamentos a partir das três marcações, né, de modo que a gente consiga, né, estabelecer o contorno do objeto. Então, como a gente está trabalhando com uma perspectiva paralela, né, então a gente consegue verificar que as linhas, né, elas vão estar se conectando entre si. Tendo feito isso, eu vou lançar, né, sobre essas faces, né, eu vou desenhar a vista ortográfica do objeto nas suas respectivas posições. Então, no caso, eu vou ter 3 unidades e uma unidade aqui em cima. Então, esse desenho, esse momento, essa etapa, né, a gente vai executar usando linhas de contorno, né, que seriam as linhas mais
fininhas do nosso desenho. E aí depois, que a gente tivesse depois que a gente tiver essa marcação, né? Depois que eu tiver essa marcação, o que eu vou fazer é o contorno efetivo, né, da nossa vista superior sobre o objeto. Então, estou desenhando aqui essa vista, né? Estou reforçando o contorno dela, de modo a conseguir, né, estabelecer estabelecer e determinar a forma do nosso objeto. Então, a lógica aqui é utilizar, né, essas vistas, né, como uma referência para a gente conseguir chegar no volume total do objeto, né? Então, se a gente olhar aqui, né, eu ocultei aqui a caixinha de gabarito, né, que seria a nossa referência. O que eu vou precisar, o que eu consigo perceber aqui é que o meu objeto, né, quando a gente for traçar aqui, ele vai ter, né, como dimensões, né, ou como características, esses limites que a gente encontrou a partir, né, da vista superior, né, ou melhor, da vista frontal, né. O que a gente está falando aqui na prática é que as vistas ortográficas do objeto, elas vão funcionar como uma espécie de guia para que a gente possa estar funcionar como uma guia para que a gente possa estar recortando, né, essa caixa que a gente está chamando aí de caixa de gabarito, né. Então, se a gente for agora executar a vista superior desse objeto, né, a gente vai verificar que a vista superior ela é constituída, né, por uma série de retângulos, né? Então, vejam também que a vista superior ela ocupa, né, todo o contorno, né, todo o topo da caixa, né, o que vai permitir que a gente consiga determinar é que o nosso objeto, né, ele vai ter, né, esse contorno, né, ele não tem nenhum tipo de recorte. Que é uma lógica que a gente vai notar também quando a gente executar a vista lateral esquerda desse objeto, né? Outro detalhe que eu queria que vocês notassem é que eu aproveito, né, ou estou aproveitando as marcações de uma vista para outra, né, que é como se tratam de vistas, né, do mesmo objeto, né, esses elementos, né, essas informações elas estão apresentadas de maneira alinhada em relação a outra, né. Então, só para a gente olhar aqui, a gente tem aí as vistas ortográficas do nosso objeto, né, que, como eu falei, elas vão servir de referência para que a gente possa estar chegando, né, ao resultado final do objeto. Então,
Como eu tinha mencionado há pouco, né, o que na prática a gente vai ter aqui é uma espécie de guia que vai informar para a gente o que vai ser recortado da nossa caixinha de gabarito. Né? Então, se a gente olhar aqui a nossa vista frontal, né, que está aí marcado em vermelho, a gente consegue determinar, né, ou perceber que a nossa caixa, né, que o que vai sobrar do nosso objeto depois o que vai sobrar do objeto quando a gente lança, né, é apenas essa superfície que a gente marcou aqui. Então, na prática, né, esse tipo de desenho que a gente está fazendo, né, que a gente está executando, eu preciso observar as vistas, né, eu preciso observar as vistas em conjunto para conseguir estabelecer qual que é o volume, né, do objeto. Então, eu vou usar as vistas ortográficas como referência para a gente poder determinar, né, a forma final do objeto. Né? Então, se a gente olhar com atenção, né, as vistas ortográficas sobre a caixinha, né, essa caixinha de gabarito que foi a primeira que a gente fez, elas dão para a gente um indicativo de forma e volume, né, do nosso objeto. Né? Aquilo que a gente tinha falado, né, que pela vista, o desenho, né, da vista superior, a gente consegue perceber, né, que o nosso objeto, né, ele tem uma base retangular. Então, o que eu estou falando aqui, né, que olhando de cima, o objeto, né, ele vai ocupar todo esse retângulo. Né? Então, vejam que a gente consegue, a partir, né, desse conjunto, né, de vistas ortográficas, né, chegar na resposta, né, no desenho definitivo do objeto. Né? Então, fundamental, né, nesse tipo de exercício, né, fundamental é a gente conseguir olhar essas vistas de maneira conjunta, né, porque é esse olhar que vai permitir que a gente consiga chegar, né, no resultado final do nosso objeto. Né. Aqui, para a gente concluir esse exercício, né, a única coisa que está faltando para a gente aqui é lançar as linhas tracejadas, né, que são as nossas linhas ocultas, que indicam para a gente que aqui eu não estou enxergando do objeto, né, a partir da posição do nosso observador. Né? Então, a gente tem aí o resultado final do nosso objeto, né, da nossa perspectiva. E aí, só para a gente repassar o passo a passo, né, do que nós fizemos aqui. Né? Então, a gente desenhou o eixo axonométrico, depois a gente marcou a altura, o comprimento e a largura do objeto que está sendo definido pelas vistas ortográficas do enunciado. A seguir, a gente lançou,
né, as vistas ortográficas sobre esse objeto, né, sobre esse bloco de gabarito, para que a gente pudesse analisar, né, e extrair, né, ou determinar aquilo que efetivamente existe no objeto, né? Ou seja, que a gente pudesse determinar o que existe do objeto que a gente está representando, do objeto que a gente está desenhando. Ok?